limoeiro. Oi, mundo! Tu queres conhecer a verdadeira riqueza da Amazônia? Para além da geografia, o norte do Pará transborda uma pluralidade linda de identidades que o Brasil precisa conhecer. No vídeo de hoje, o poeta e professor Gabriel Pacheco nos convida a viajar até Santa Maria do Açaizal para celebrar a nossa ancestralidade decolonial, nossa resistência e o sabor único da papa de carimã. Vem com a gente, aproveita o vídeo e mergulha nesse artigo premiado. Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Obviamente eu não tenho como saber que hora você vai estar visualizando esse vídeo, mas sintam-se todos abraçados. Gratidão a todos vocês que me acompanham, em especial essa formidável divulgadora da cultura amazônica, da cultura paraense. Cultura aqui, modo de dizer, né, gente? Porque a Amazônia é gigante, o Pará também, de forma que você tem diversas culturas neste espaço geográfico que a gente chama simplificadamente de Amazônia, de estado do Pará. Meu local de fala, Santa Maria do Açaizal. É curioso porque esse local serve para a gente exemplificar a riqueza que é a cultura amazônica, que é o estado do Pará. Vejam, é uma região limítrofe entre dois municípios. Município de Augusto Correia, município de Viseu. Viseu, caso você não saiba, é o último município do Nordeste do Pará que faz fronteira com o estado do Maranhão. Portanto, eu estou mais próximo do Nordeste do que do Norte do Pará, propriamente dito. Isso só para situar os senhores nesse espaço geográfico. Recentemente, eu tive um texto selecionado para a revista Para Toda a Gente, em um edital que ela abriu voltado para as culturas regionais. Alguns textos do Brasil foram selecionados, entre eles o meu, que fala sobre a papa de carimã. A cultura do Bumba Meu Boi também tem uma seleção lá, do queijo de Minas Gerais. Também foi um texto selecionado, mas trabalharemos aqui a questão da cultura da carimã, que é uma coisa que eu quase não vejo mais, mas já foi muito comum. Inclusive, este cabuquinho que vos fala cresceu se alimentando de papa de carimã. E é curioso. Mas, professor, afinal de contas, o que diabos é papa de carimã? Eu explicarei para você. Existem diversas formas de se processar a mandioca que se planta nessa região que se herdou das culturas indígenas. A mais comum delas é a produção da farinha de mandioca, da farinha d'água, da farofa que você consome basicamente em todo o estado do Pará, em grande parte do estado do Maranhão e em outras regiões do Brasil em menor quantidade. Mas existem outras formas de se consumir a mandioca. E aqui um ponto importante. Quando eu leio textos do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste e parte dos textos do Nordeste, eu vejo mandioca como uma coisa só, mas não são, gente. Nós temos uma variedade imensa de mandiocas, de manivas. E aí se confunde macaxeira com mandioca. Não são a mesma coisa. Macaxeira é a mandioca mansa que você pode comer ela fresquinha. Você pode comer até crua a macaxeira. A mandioca, não faça isso que você terá uma dor de barriga dos diabos. Porque a mandioca é venenosa. Você precisa retirar o tucupi da mandioca para poder consumir. Mas, professor, espera aí, se consome o tucupi nos molhos de pimenta, se consome o tucupi no tacacá, mas é o tucupi fervido. O molho de pimenta se ferve ao sol por muito tempo e o tacacá se cozinha o tucupi exatamente para processar essa parte venenosa aí para poder se consumir. Do contrário, a dor de barriga é certa. Pois bem, voltando para o meu texto, Papa de Carimã, detalhe, deixarei elencado em algum canto desse vídeo
Caso você tenha o link nos comentários ou na apresentação. Caso você tenha dificuldade, entre em contato comigo ou com a Hélia, que a gente envia o link para você. Mas, afinal de contas, o que é a carimã? É uma espécie de farinha de mandioca também. Contudo, feitos de forma diferente da farinha tradicional. A farinha comum, você põe a farinha no forno e tem que colocar bastante fogo embaixo desse forno para fazer aquilo que os nativos chamam de escaldamento. Detalhe, você tem que mexer essa farinha devagar. Você mexe, vira ela, dá um tempo, mexe de novo, dá mais um instantinho, mexe de novo. Não pode ser em sequência, porque senão ela não vai escaldar. Consequência, se ela não escaldar, ela pode ficar extremamente fina. Pois bem, a carimã é feita basicamente com a mesma massa, só que lavada algumas vezes mais, mas a massa é a mesma. E você não coloca fogo em demasia embaixo do forno, é assada no fogo brando. E enquanto a farinha comum você tem que dar intervalos na forma de mexer, nas mexidas, que é para ela escaldar, a carimã é o contrário. Você coloca pouco fogo e mexe o tempo todo, de forma que ela não cria as características bagas da farinha de mandioca. Ela fica um polvilho muito parecido com a farinha de milho, só que branca, da cor da mandioca. Pois bem, cortando aqui pelas beiradas para não estragar a leitura de vocês, professor, o texto é só isso? Óbvio que não. Eu faço uma alusão também no mesmo texto à forma como os nativos ameríndios e africanos carregam os bebês, em espécie de cintas elásticas, no corpo, onde a criança pode observar o mundo da perspectiva do caminhante e pode sentir o corpo daquele que o conduz, assim como a alusão ao carrinho de bebê em que deixa a criança isolada e ele passa a ver o mundo de forma diferente. O texto todo é um comparativo entre a cultura afro-ameríndia e a cultura ocidental numa perspectiva decolonial. Não tenho como dissecar o texto aqui, principalmente porque quero que vocês leiam e tirem as suas próprias conclusões. E agradecendo também à revista Para Toda a Gente, através desse concurso, porque tem algumas práticas culturais em determinadas regiões que não são conhecidas por todo o Brasil. E o Brasil conhece pouco a Amazônia. Na verdade, a Amazônia conhece pouco a Amazônia. E esses espaços são de uma importância imensa, assim como o canal da Hélia, mais uma vez gratidão, que ajuda a gente a levar nossa cultura para o mundo. Claro, nossa cultura está inserida no mundo, mas é interessante começarmos uma análise de mundo a partir do nosso local de fala. É isso que eu tento falar nesse texto. Sou partidário de uma frase do Tolstói que diz: se queres te tornar universal, começa por pintar a tua aldeia. E eu tento, através de uma vida de estudos, de leitura do mundo, tento observar o mundo agora a partir da ótica amazônica, a partir da ótica viseuense, urumajoense e da minha gente de Santa Maria do Açaizal. Eu espero que vocês gostem do texto. Dei uma lida e boa viagem. Mais uma vez, gratidão a todos. Aqui, professor, escritor Gabriel Pacheco. Até. Oi, mundo! Eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu. Eu tô de papo com a Hélia, ela é de papo com eu.